O que têm em comum os malgaches de Madagascar, os maores da Nova Zelândia e os havaianos dos Estados Unidos? Bem, podemos observar semelhanças entre esses três grupos e muitos outros em todo o hemisfério sul e oriental em uma área que podemos chamar de Austronésia. Hoje, vamos nos concentrar na linguagem. Mas muitas das mesmas evidências também podem ser encontradas na biologia ou arqueologia. Assim como você está mais próximo de seu irmão do que de seu primo, e mais próximo de seu primo do que de um membro da tribo Bantu, a menos que você mesmo seja um membro da tribo Bantu. Podemos datar os desenvolvimentos linguísticos por meio de características da língua ou línguas relacionadas. Acontece que as línguas desses três grupos são relativamente indiferenciadas, o que significa que essas diferenças que abrangem o globo ocorreram relativamente recentemente, há menos de 4.000 anos. Antropologicamente, em um piscar de olhos, a civilização austronésia estava, em termos oceânicos, muito à frente do resto do mundo em seu desenvolvimento. Eles inventaram embarcações estáveis com múltiplos compartimentos, e mapas oceanográficos sofisticados que permitiram empreendimentos náuticos de longa distância muito antes de seu desenvolvimento na Europa. Tal foi o sucesso de sua disseminação pelo mundo, que há muito poucos descendentes remanescentes das civilizações anteriores. A maioria dos que ainda permanecem adotou as línguas austronésias. Mas isso não é toda a história. Esses não são os únicos membros da família austronésia. Eles são apenas um ramo. Enquanto esses são todos linguisticamente próximos, mas geograficamente muito distantes. Todos os ramos desta árvore são geograficamente próximos, mas linguisticamente muito distantes. O que significa que essas línguas são os exemplos mais antigos da família austronésia. Encontramos essas línguas na ilha de Taiwan. Os aborígenes de Taiwan não eram chineses, mas tiveram muito contato com os chineses por um longo tempo. Nenhuma dinastia ou governante estendeu sua influência a esta ilha. Ele diz: a bem-sucedida unificação chinesa precoce não poderia ter acontecido em outro lugar na Eurásia. A China é o único lugar no continente onde as divisões não separam o norte e o sul. Não há Saara, Himalaia ou Mediterrâneo dividindo a China. O contato e, portanto, o conflito, sempre estiveram no horizonte, e a China se unificou bastante cedo como uma entidade política, embora sob diferentes coroas dinásticas. A história da guerra chinesa é a história das pressões de seleção no estilo da evolução. Foi um crisol de guerra, projetado para selecionar o grupo dominante, para quem o mandato celestial era expandir, ou outro grupo fará isso. Seguiu o método típico de expansão para um império unificado. Passo 1. Proteja seu povo porque há bárbaros na fronteira. Passo 2. Conquiste os bárbaros e tente civilizá-los. Passo 3. Os bárbaros eventualmente param de ser bárbaros. Você não é distinto o suficiente para chamá-los de bárbaros, agora eles são seus próprios povos. E você deve proteger seu povo porque há bárbaros na fronteira. Isso foi a sinicização. Sinicização significa conversão à cultura chinesa dominante em todos os lugares. Desde o início com os Han nas planícies do norte, mais pessoas foram sinicizadas do que a conversão a qualquer nacionalidade na história. No entanto, nem tudo corre tranquilamente. Algumas das divisões mais profundas que existem na China continental hoje permanecem. Diet. As diferenças climáticas e de paisagem significam que culturas e métodos agrícolas dos trópicos ao deserto da tundra simplesmente não se traduzem, especialmente no mundo de vastas quantidades de agricultura camponesa feudal em pequena escala. As regiões onde as minorias não Han permanecem são a tundra tibetana, a estepe árida da Mongólia interior, o deserto uigur a oeste e as terras altas ao sul, onde também prosperam línguas minoritárias, as margens da China, áreas difíceis de se iniciar. Um lugar onde a China não pôde se expandir facilmente foi através do mar. Taiwan, no leste, era frequentada por pescadores chineses, mas estes nunca se estabeleceram permanentemente. Eles simplesmente não conseguiam, não havia incentivo suficiente ou habilidade tecnológica para contrariar a vantagem dos aborígenes em seu território. Com alta imunidade às doenças uns dos outros, não eram exatamente adversários fáceis, como se pode observar na história da expansão austronésia. Foi necessário um catalisador para que os dois entrassem em conflito, e esse catalisador foi a Holanda. A emancipação acrimoniosa dos Países Baixos do Império Espanhol levou a uma corrida por possessões ultramarinas. Há dois portos naturais de classe mundial para impérios comerciais no sudeste marítimo da Ásia, Manila e Batávia. Espanha e Holanda acabaram ficando com um cada, e a partir dessas bases projetaram seu poder nas Índias Orientais. Uma ilha que despertou o interesse de ambos foi Ilha Formosa, nomeada pelos portugueses por sua beleza. Esta não é a única exemplo da habilidade diplomática portuguesa. Eles foram os primeiros europeus a negociar com o Japão fechado e também conseguiram estabelecer um pequeno porto comercial em Macau. Outros países não conseguiram fazer isso. Os holandeses, por exemplo, não se submeteram. Nunca estiveram em bons termos com o continente, então sabem o que fizeram. Estabeleceram-se bem do outro lado da água, na bela ilha de Formosa. Ao contrário de outras massas terrestres do leste asiático, esta ilha não é formada por planícies intercaladas entre montanhas. As duas estão separadas uma da outra. Na borda do Pacífico, uma placa escorregou sob outra e criou montanhas exclusivamente na borda leste da ilha. As planícies, e portanto, as terras interessantes e valiosas para sociedades agrícolas e industriais estão todas do lado voltado para a China continental. Foi lá que foram feitos investimentos e fortificações estrangeiras, onde foram construídas plantações e onde trabalhadores chineses foram convidados a se estabelecer.
Graças à expansão sino-europeia na ilha, os aborígenes permaneceram principalmente nas montanhas e no leste. Pouco antes deste ponto, a dinastia Ming governava a China. Mas eles não haviam assumido o controle da pátria mongol de seus predecessores. Um império Hun da antiga dinastia Yuan permaneceu no norte, e os Ming estavam mortalmente focados na defesa terrestre, como tem que ser com os mongóis. É por isso que os Ming construíram a Grande Muralha em sua forma mais extensa e completa. Tinham um dos maiores exércitos terrestres da história e precisavam dele. Mas mesmo os maiores impérios não têm recursos ilimitados. Na época das incursões europeias em suas águas, estava começando a desmoronar. Então, os Ming não tinham tanta inclinação naval quanto poderiam ter, e os holandeses se estabelecendo um pouco longe não pareciam ser a maior ameaça do mundo. Então, lá estavam os holandeses, com seus métodos agrícolas capitalistas estilo ocidental extremamente portáteis usando Taiwan como uma colônia econômica. Os trabalhadores chineses tinham direito à terra e à capacidade de se estabelecer. E os espanhóis também se instalaram na ilha. Os holandeses e os espanhóis enfrentaram enormes desafios. Não apenas trabalhando com os chineses e disparando uns contra os outros. Também havia os aborígenes, que tinham o hábito irritante de escalpar europeus. Os holandeses eventualmente expulsaram os espanhóis. Mas a ameaça que nunca viram foi os próprios chineses que convidaram. Os chefes coloniais em Java holandês recusaram-se a fornecer mais proteções ou recursos. Nenhuma mulher foi autorizada a se estabelecer em Formosa, devido ao potencial perigo dos aborígenes e desastres naturais. Gafanhotos e doenças, e 7 semanas de terremotos atormentaram a ilha. As condições para os trabalhadores chineses eram terríveis. Os holandeses não cumpriram sua parte do acordo. Seus empreendimentos foram arruinados, e quase toda a receita vinha dos próprios chineses, que não viam muita razão para permanecer sob controle europeu. Assim surgiu o tema comum na história chinesa, uma rebelião camponesa. Enquanto isso, no continente, o exército de Ming não estava fazendo seu trabalho. A economia também estava entrando em colapso, e as fomes eram comuns. Se você não pode pagar seu exército, não pode alimentá-lo, e não importa quão grande seja esse exército. Você terá problemas, especialmente quando outro grupo aparece e promete o mundo a eles. Os Manchus eram um pequeno grupo étnico no Nordeste que não poderiam ter chegado ao poder se não fosse pelos votos da maioria disposta a se rebelar contra os Ming. Esta aliança pan-étnica se chamava Qing. Eles enfrentaram o remanescente da dinastia Mongol Yuan que havia assolado os Ming pelo norte ao mesmo tempo em que os russos estavam se intrometendo no extremo oriente. Os Qing eram imparáveis, mas essa notícia não parecia ter chegado aos ilhéus. Enquanto a rebelião chinesa contra os holandeses estava em pleno andamento, leais aos Ming fizeram desta ilha seu objetivo. Eventualmente, os holandeses foram suficientemente sitiados. Eles perderam e abandonaram a ilha. O reino de Tungning foi declarado por leais aos Ming para assumir a nova sociedade chinesa e seus empreendimentos econômicos. A partir de agora, a ilha não é mais Formosa, mas definitivamente Taiwan. Assim, a China continental estava sob um novo governo Qing, e Taiwan estava sob controle dos remanescentes dos governantes anteriores do continente. Claro, através da inevitável invasão negociada, os Qing eventualmente passaram a controlar Taiwan. Mas apesar de seu assentamento pelos chineses, não era visto como uma área central da nação. Isso foi até os japoneses tirarem isso. Sempre queremos o que não podemos ter, não é mesmo? A Fragility Chinese Aparitia Parim precisava de um punho de ferro ou do apoio ideológico de toda a nação. Sem o primeiro, os Qing nunca tiveram o último. Enquanto a China estava se abrindo para o mundo, alternativas inundavam o país. Democracia, fascismo, republicanismo, comunismo até. E o que havia de errado com a monarquia em primeiro lugar? Esta era uma era fértil de variedade fantástica no pensamento político. O vácuo deixado pelo Império Caído foi preenchido por um governo militar temporário chamado Beian. Mas acabou não sendo tão temporário. Esta era dos senhores da guerra fraturados presidiu uma bagunça. Nenhuma autoridade central poderia resistir às incursões japonesas, apesar de também estarem envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Isso não quer dizer que eles não tentaram resistir. Na cidade meridional de Guangzhou, o Kuomintang, um movimento republicano chinês juntou-se ao partido. Eles fizeram o melhor possível para se aliar aos amigos certos, opor-se às pessoas certas, atravessar essa gigantesca nação para unificar todo o país maldito e, após nada menos que 2 décadas, os nacionalistas conseguiram sua unificação. Finalmente. Mas então eles se voltaram e massacraram todos os comunistas. Nós simplesmente não aprendemos, não é mesmo? A Segunda Guerra Civil que se seguiu imediatamente aos calcanhares da Primeira, coincidentemente se sobrepôs à Outra Guerra Mundial. A distração da invasão japonesa em grande escala desta vez colocou uma pequena pausa no conflito nacionalista comunista enquanto eles se uniram aos sindicatos dos estados e dos soviéticos para jogar um pouco de água no chope dos japoneses. E a China, de longe, não saiu ilesa. Mesmo além dos crimes contra a humanidade cometidos pelos soldados japoneses, na estimativa mais conservadora, 4 milhões de soldados e 15 milhões de civis morreram. Um evento na resistência contra os japoneses foi tão incrivelmente catastrófico. A enchente do Rio Amarelo de 1938 não foi um desastre natural, mas uma tática militar escolhida pelo governo nacionalista para retardar a marcha do império. Diques foram destruídos, e uma das áreas mais densamente povoadas do mundo foi arrasada. O preço pago foi nada menos que 500 mil de vidas chinesas e entre 5 e 12 milhões de refugiados.
Levou uma década para o rio voltar ao seu curso natural, e gerações de pessoas nunca mais voltaram. Eventos como este são gatilhos para revoluções, e quando sua vida e mundo são destruídos assim, você tem tão pouco a perder. O Partido Comunista se aproveitou, em termos de recrutamento, dessas pessoas afetadas. E após a rendição do Japão, Taiwan foi devolvida, mas a China permaneceu em guerra civil. A ilha tornou-se o lar de todos os remanescentes da República da China, uma vez que a República Popular Comunista havia tomado total controle do continente. Agora, por que essa história soa familiar? Ao longo do resto do século XX, a República da China, como o Estado de Taiwan é oficialmente conhecido, lutou para manter a aparência de legitimidade. Tanto o legado dos japoneses quanto a existência histórica dos aborígenes não chineses poderiam levar a acusações de colonialismo, e neste ponto da história, isso era a pior coisa do mundo. A sinicização estava de volta à agenda. Esta foi uma das grandes histórias da história. Convencer o mundo de que Taiwan era chinesa. Mas como sabemos, eles não eram os únicos chineses. Como um Estado tronco encolhido pode reivindicar ser o representante de mais de 1 bilhão de pessoas? Por que eles não podem simplesmente ser por conta própria? Agradeça ao Cartel das Nações Unidas. A única coisa que determina se algo é um país é se outros países acham que é um país. É assim que podemos descartar alguns movimentos de independência como frívolos ou ilegais, mas permitir alguns outros, se passarem pelas regras e preocupações e até mesmo caprichos dos membros mais poderosos do Clube das Nações Unidas. Muito poucos membros vão reconhecer a República da China. Quando o papai grande República Popular está lá com seu poder econômico, militar, político e nuclear. Geralmente, o que a República Popular diz, vai, e a República Popular diz que Taiwan pertence à República Popular. Então, no palco internacional, Taiwan pode fazer o comércio e o esporte que quiserem em particular. Mas ao alcance da República Popular, todos têm que fingir publicamente que Taiwan não existe. Sempre é bom ver padrões na história para entender o presente. Não importa quantas Chinas ou Taiwans você pense que existam. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso nos ajuda a crescer. E muito obrigado, eu sou Gil Spetsnaz e esse é o Bom Pra Cabeça.